Olá, eu sou Andréa Janés. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique. Bem-vindos e bem-vindas. Galera, essa semana, além do nosso roundup das principais coisas que aconteceram, a gente realmente vai dar um duplo clique em 3 temas. Na carta do Trump para o Brasil, falando da tarifa de 50% e do Bolsonaro. Acho que esse assunto não é surpresa para vocês, que vai estar na pauta de hoje. A gente também vai falar do evento do AI for Good, que nem eu ouvi da DEA ainda como é que foi, mas é o evento que acabou de acontecer em Genebra e a DEA chegou ontem, então vai ter um monte de informação fresquinha desse evento. E o terceiro tema, para vocês que gostam de tecnologia, a gente vai falar do Grok 4, que foi o lançamento do novo modelo da xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Musk, que saiu essa semana, tem vários temas de como ela está performando bem em várias coisas e tudo que são interessantes, que eu preparei para vocês. E o tema mais bombástico, que é ela falando, né, recomendando e dando ideias antissemitas, né, se comparando a Hitler e todos esses absurdos que saíram aí. Então, esses são os 3 temas de hoje, mas vamos começar no Roundup. E a ideia, o que você preparou para a gente de Roundup essa semana? Bom, gente, hoje temos uma data muito simbólica, muito emblemática, 13 de julho de 2025, é o aniversário de 1 ano do atentado a Donald Trump, naquele comício na Filadélfia. Então, para marcar, para celebrar essa data, Trump fez um post no feed da White House e no feed do POTUS, né, President of the United States, mostrando uma foto, daquelas fotos, né, com seu punho cerrado, dá para ver um pouco de sangue saindo da sua orelha e tal, e uma frase, né, bem trumpística, assim, né? I was saved by God to make America great again. Então, acho que a gente não podia começar o podcast de hoje sem contar, né, sem falar desse momento histórico. Esse grande dia, né? Esse grande dia que talvez tenha definido, hoje, né? Que tenha talvez definido a eleição americana, né? Ali talvez ainda faltavam alguns meses para a eleição americana, mas esse foi um momento que talvez tenha definido o pleito e foi o momento que o Musk apoiou ele oficialmente, né, Dea? Foi nesse dia. Né? Foi nesse dia. O bromance começou assim oficialmente há 1 ano atrás. Tudo bem que ele já acabou, né? Hoje já está na última fase, mas foi nesse dia que começou. Exato, então acho que esse dia é um dia que realmente vai ser lembrado, vai ser estudado no futuro como o dia em que as eleições talvez ganharam um outro contorno e que o mundo passou a operar diferente, porque se a gente pensar em tudo que aconteceu desde que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, né, como os mercados, como os governos, como todo o contexto geopolítico global está sendo influenciado pelo que está acontecendo na Casa Branca, é realmente um momento histórico. E isso vem me trazendo também muitas reflexões, né? Eu acho que não é uma pauta para hoje, acho que isso a gente tem que voltar em outro momento. A gente vai ficando com um backlog, né, de assuntos, né, Fê? De coisas que a gente tem que voltar em outros duplos cliques. E vários a gente não volta, né? A gente falou que ia voltar com a educação, não voltou. A gente tá, enfim, vai acontecer outras aqui tá coisas. Mais espuma do que café, mas ok. Mas esse é um assunto que eu gostaria de falar em algum momento aqui, e você também, que é uma nossa maga do marketing, sobre essa questão da memificação da comunicação. Eu não sei se é uma palavra que eu quero associar ao meu nome, mas tudo bem. Não, uma maga, por causa do Make America Great Again. Não, tô brincando, uma maga. Captou? Ok, nossa, gente, a gente tá muito bem-humorado hoje, vai, segue. Claro, né? A Fernanda vai para Paris hoje, para Londres hoje, né? Quem não estaria? E eu tô feliz que eu voltei para casa. Então a gente tá nos nossos momentos mais assim, você vai felizes. Conseguir dormir na sua cama 5 noites, pelo menos, sabe? Vou nem falar, tô muito feliz. Mas eu acho que assim, o quanto o perfil da Casa Branca, White House, né, no Instagram, diz sobre o momento que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante observar. De novo, não é sobre... eu acho que, enfim, tem muitas lições que dá para tirar dali e tem muito essa observação do quanto a Casa Branca assumiu, né? Começou um modelo de comunicação, né? Uma linha de comunicação muito inédita para
né, dentro desse contexto de como os governos se comunicam, né, dentro desse universo mais formal, protocolar, oficial, né, que sempre tem uma série de códigos que são muito bem pensados e tal. Então, a comunicação do governo Trump, que eu acho que é um objeto, deveria ser um objeto de estudo, porque não é só os perfis nas redes sociais, mas é uma Caroline Leavitt, né, a porta-voz do governo, que eu acho que dentro do que ela faz, eu acho que ela é muito competente dentro do que ela faz, dentro do que é esperado dela, né, dentro do que ela se propõe a fazer. Eu ouço ela falar, eu fico chocada, juro. Porque eu falo, mas ela é boa no que ela faz, pensa. Ela é muito boa. Ela é meio bully, assim, com as pessoas. Ela mente descaradamente. Eu concordo, assim. É surreal, mas dentro daquilo ela é boa. Né? Essa semana saiu um perfil fez um resumo de todas as vezes que a Caroline fez bullying com os jornalistas que cobrem a Casa Branca, aqueles que ficam lá, né, que são a equipe de todos os jornais, né, e como ela, assim, mas ela faz com uma segurança, com uma autoconfiança que eu tirei meu chapéu para Caroline Leavitt. Imagina ela no high school, que ela deve ter passado rodo, assim, né, da galera. Gente, ela é muito nova. É uma maldade em pessoa, né? A pessoa. E ela tem uma filhinha, tem um bebezinho. É surreal. Tem. Não, mas eu olho pra ela e falo, meu Deus, é a maldade numa carinha de anjo, que é surreal. Mas concordo que na maldade ela é competente. Vamos lá. Eu acho que estudar a comunicação do governo Trump é um must hoje para quem trabalha com qualquer disciplina ligada à comunicação hoje. Acho que vale a pena entender os códigos, né, as mensagens, as palavras que eles usam, a forma como eles pegam palavras e repetem, né, ad nauseam, assim, essas palavras, né, como a história enfim, o J.D. Vance com aquela Obliterated. Então, essas palavras que eles vão usando e eles vão marcando firme, né, esses conceitos. E eu acho que o perfil da Casa Branca, só rapidamente, vale olhar, porque eles estão usando memes e usando uma linguagem que é uma linguagem de garotada. Tem um monte de comentários nesse tipo de post que fala assim: tirem o estagiário da gestão dessas redes sociais, não deixem o estagiário cuidar dessas redes sociais, porque a sensação que dá é que existe alguém de 20 anos de idade usando o perfil da Casa Branca para se comunicar. Então, assim, é nesse nível. A mensagem de ontem era o Trump vestido de super-homem, porque lançou o Super-Homem nos cinemas e tal, e ele usando, né, essa imagem, a figura dele como super-homem. Já teve ele de papa. Lembra? Então, assim, essas mensagens são muito poderosas. Há um tempo atrás, do carnaval, eu não lembro, foi alguma empresa, acho que algum banco digital, alguma coisa assim, que tinha, né, uma pessoa jovem que cuidava da mídia social. E aí o que acontece muitas vezes, gente, é que assim, essas pessoas que cuidam da mídia social da empresa tem lá, sei lá, um Instagram no celular, e tem a sua conta pessoal e tem a conta da empresa, né, que posta coisas em nome da empresa e tudo. E ela pegou, tava numa marchinha de carnaval e foi fazer um post de alguma coisa, sim. Você lembra disso? E postou. Nubank. Não era do Nubank, era algo banco assim? Digital, E pegou e postou, entendeu? Tipo assim, uma marchinha de carnaval, uma coisa que tinha nada a ver com o negócio, porque errou. E virou a maior zoeira da internet, aquilo. É tipo isso, né? Eu acho que a gente, de repente, uma hora vai olhar e vai aparecer um negócio assim no post, na conta da Casa Branca, no POTUS, entendeu? Total. Então, assim, total. Eles colocam fotos das deportações, mostrando, assim, poder, que a gente agora vai deportar todo mundo, the mass deportation has begun, e celebrando essas coisas com, assim, requintes de crueldade mesmo, assim. Então, é uma conta que não tem limites, não tem freio. Vale a pena olhar e entender, assim, dentro desse grande esquema de coisas, tudo que existe em termos de comunicação desse governo, que eu acho que talvez seja uma nova era, não sei. Esse eu acho que é o primeiro assunto aqui do Roundup. O segundo tema do Roundup, eu acho que a Fê vai voltar bastante nessa história do Grok, que eu acho super importante a gente prestar atenção, né? Mas o Musk está levando em frente aquela ameaça que ele tinha feito ao Trump quando eles brigaram recentemente, de criar um terceiro partido.
Aparentemente, ele tem até tido conversas com o Andrew Yang. Não sei se vocês lembram do Andrew Yang. Ele é considerado nos Estados Unidos um político um pouco fracassado, porque ele já tentou 2 vezes se eleger. Ele fez parte da corrida presidencial de 2019, aí ele acabou voltando atrás e desistiu. Depois ele tentou concorrer a prefeito de Nova York em 2021, então ele nunca consegue avançar muito, mas ele tem uma base de eleitores fiéis, que até nos Estados Unidos é conhecida como Yang Gang, né, que é a turma que vai com ele, segue o Andrew Yang onde ele vai. E a aproximação entre eles não é de agora. Começou lá atrás, quando o Musk fez uma doação importante para a campanha do Andrew Yang a presidente em 2019. Então, ali já tinha um namoro. Depois o Musk acabou tendo essa guinada para a direita, né? E acabou doando $300 milhões para a campanha do Trump. Depois embarcou no governo Trump efetivamente. Mas agora que eles brigaram, ele voltou a conversar com o Andrew Yang e é possível que nasça daí essa semente aí desse novo partido americano. Vamos ver. E a teoria dele é que se ele conseguir, 4, 5, né, cadeiras na Câmara, né, uma outra no Senado, como a maior parte dessas votações são muito próximas, isso vai ser o suficiente para conseguir realmente, né, ser ali um voto de Minerva que muda. Então, obviamente que ele tem noção de que não é que ele vai inventar um partido, né? Não é a primeira vez que tentam fazer um terceiro partido nos Estados Unidos. O sistema nunca, né, sempre conseguiu destruir, né? Sempre né, tirou e tudo, e nunca conseguiu manter isso, mas a teoria é interessante. Vamos ver o que vem, né? E as enchentes no Texas, né, Dé? Eu acho que essa foi uma grande coisa que aconteceu essa semana também. Eu acho que foi muito impressionante. A gente sempre fica, né, com esse pensamento, isso tá ligado ou não, a emergência climática, não tá. Mas acho que foi algo realmente dramático. Você me ensinou, né, que tem um termo em inglês que chama, né, como que é? Flash flood. Flash flood. Essa está sendo considerada chamada de flash flood, que é uma inundação muito rápida, né? E hoje a grande questão nos Estados Unidos é sobre o sistema de alertas, né? Eu acho que isso não só lá, eu estava agora num dos assuntos na conferência no AI for Good, foi justamente sobre, enfim, a gente sabe, já falamos aqui várias vezes, né, que a gente pode esperar um aumento sensível no número de eventos climáticos extremos, como esses, né? Ou seja, incêndios, enchentes e coisas do gênero. E como que a tecnologia pode ajudar a criar sistemas de alerta melhores, né, para que as áreas que vão ser atingidas pelo menos possam ser evacuadas, para que a gente não tenha perdas humanas, que a gente sabe que é difícil você evitar uma enchente, mas pelo menos que as pessoas possam ser retiradas dos locais ameaçados com uma antecedência mínima, que é o que não aconteceu no Texas dessa vez. Então, esse acampamento que foi atingido ali, o Camp Mystic, que é esse acampamento, né, esse summer camp onde estavam essas meninas todas e tal, ficava muito perto da margem, mais ou menos 600 pés da margem do rio. Então, hoje a grande discussão é por que elas não foram retiradas antes, né, daquele lugar, que era um lugar já muito próximo desse rio. Então, inclusive, isso politicamente, está sendo usado inclusive politicamente, né? Porque tem muitas teorias de que esses cortes que o governo Trump, que o DOGE fez no governo americano, foi responsável por desmontar departamentos que cuidavam justamente desses alertas. Né, então tem muita gente puxando, ainda não tem uma clareza muito grande sobre isso, mas existem uma possível explicação para esses alertas não terem acontecido, ou seja, essas áreas, esses departamentos, esses funcionários que ficam responsáveis por isso podem ter sido desligados nessa limpa, né, que o DOGE está fazendo no governo americano. Então essa é uma das possíveis explicações também. Igual o tema do controle aéreo, né? Começaram a ter uma série de acidentes. Perfeito. E daí começaram a se questionar de, peraí, teve cortes, teve um monte de coisa. Será que não foi isso que levou a essa falta de eficiência e a essa tragédia? Então, eu acho que o mesmo tipo de questionamento tá acontecendo agora. E como esses cortes também foram feitos de forma
super rápida, não estudadas. Eles não sabem nem contra-argumentar, né, Dea? Porque mal eles sabem quem foi mandado embora, quem não foi, o que teve, se teve impacto, se não teve. Aí também começa uma guerra de narrativas. Mas acho que esse é um ponto que tá vindo bastante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão dos alertas é algo que o mundo inteiro tem que se debruçar sobre, né? É um tema, porque os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, ou seja, as chuvas são cada vez mais mortais, né? Os incêndios, as queimadas, daqui a pouco a gente vai entrar de novo na época das queimadas, a Califórnia vai queimar de novo, quer dizer, a gente já sabe quais são o que acontece, as épocas mais delicadas para isso. Então, assim, é preciso desenvolver sistemas melhores para a gente não ver essas tragédias acontecerem todo ano e né, de novo nas mesmas épocas e às vezes nos mesmos lugares, porque elas se repetem às vezes no mesmo lugar. Então, assim, é algo que a tecnologia pode facilmente entrar. A gente só precisa do foco e do deployment mesmo dessas tecnologias nos governos, né? E a gente vê, né, aqui em São Paulo, né, eu e a Dea moramos em São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente recebe mensagem. Quando começa uma chuva forte, alguma coisa, e tem, né, uma modalidade de entrega de mensagem que ela realmente, mesmo se você tiver no silencioso ou em qualquer coisa assim, ela apita, ela fica na sua tela até você, né, falar ok, eu vi. Então, a tecnologia já tem no sistema operacional, nas operadoras e tudo essa capacidade, e a gente já está sendo notificado. Chuva forte, tudo bem, podem ter piorado, mas é uma coisa que sempre existiu em São Paulo, e a gente já tem esse aviso de, né, assim, tá vindo um negócio, uma chuva forte, não sai de casa, sua região vai ser impactada, busque abrigo. Então, acho que a gente já vê como a tecnologia está acontecendo nesse tipo de situação, né? Eu acho que são mais as ferramentas de prevenção mesmo. Acho que já existem modelos de IA que conseguem reduzir esse prazo de identificação de um evento climático extremo, né? De previsão de um evento climático extremo. Então, por exemplo, ano passado eu lembro que a gente teve essa informação de que o Google tinha criado um sistema que usava IA e que reduzia de 15 para 13 ou de 13 para 11, não lembro direito, a quantidade de dias necessários para prever um evento climático extremo. Então, acho que é um pouco isso que a gente precisa mais, assim, que todas essas ferramentas de inteligência artificial sejam usadas para alertar para um possível evento climático com uma antecedência mínima para poder tirar as pessoas do lugar. Acho que é um pouco isso. Sim. E daqui a pouco a gente vai falar do AI for Good, que tem muito a ver com isso, né, Dea? Como que você pode também usar a tecnologia. Então já fica um gancho para vocês não desistirem da gente e continuarem ouvindo. Dea, e o Jensen Huang, né, que é o CEO da NVIDIA. Na Casa Branca, veja só. Essa semana saiu uma foto também muito, aquelas fotos bem midiáticas, assim, do Jensen Huang, que é o CEO e fundador da NVIDIA, que eu sempre falo aqui no nosso podcast, que eu acho que hoje em dia é o cara mais poderoso do mundo, porque ele fabrica, né, as GPUs que, na verdade, são a base de todas essas empresas de tecnologia. São os processadores de computador, para quem não está muito processadores bem, em geral. Ou seja, que fazem e processam esse tipo de IA, né? Então, todas essas empresas que a gente fala aqui, OpenAI, a Anthropic, enfim, o Google, a Meta, todo mundo compra os chips da NVIDIA, que são considerados os melhores chips do mercado, os melhores processadores do mercado, né? Os mais velozes, os que têm mais capacidade de processamento, enfim, tudo isso é da NVIDIA, né? Então, quando a gente fala da NVIDIA, a gente sabe que ela está na base de todas essas grandes empresas e ela está na base, na verdade, desse avanço da inteligência artificial que a gente está assistindo hoje em dia. Então, o Jensen Huang, ele estava no VivaTech, que eu estava em Paris 2 semanas atrás, no palco, junto com o Macron, falando um pouco sobre um tema que eu considero muito importante nos próximos meses, que é da soberania em inteligência artificial dos países, ou seja, a gente vai ver um movimento daqui para frente de países investindo em inteligência artificial para que eles não dependam de empresas ou de outros países. Então, eu acho que esse é um tema importante nos próximos anos. E por só isso fazendo parênteses, Dea, não, só para explicar um pouco isso, né, dessa soberania, tem muito esse lance de que você precisa ter, né, o processador no país, né, para
ter primeiro, todo o serviço de dados, né? Se você, por exemplo, fosse numa situação dessas de tarifa, a Europa taxar tudo que ela compra dos Estados Unidos e incluir serviços de tecnologia, praticamente tudo que ela compra hoje do ponto de vista de, né, armazenamento em nuvem, processamento em computador em nuvem, tudo vem dos Estados Unidos. Então tem esse lance de você ter isso no seu país e também até um ponto legal, que a partir do momento, né, no Brasil tem isso também, tem um monte de requisitos às vezes que as empresas têm, de que não, eu preciso que o dado esteja guardado no país para que ele siga as regras, né, e a soberania daquele país. Então, só para quando a Dea fala um pouco disso, de a gente quer garantir ter data centers e ter os dados dentro do país, né? Isso que é essa soberania de tecnologia de dados em IA. Mas segue, Dea, só para dar esse background. Perfeito, não, super bom isso, porque eu acho que esse é um tema bem importante nesse contexto geopolítico que a gente está vivendo hoje. Então, é por isso que foi muito, no mínimo, intrigante ver o Jensen Huang no Salão Oval, ao lado do Trump, com mais uma série de assessores do Trump ali atrás dele, né, membros do primeiro escalão do governo dele, numa agenda cujo teor não foi divulgada. Eles não abriram o que o Jensen Huang foi conversar com o Trump. Então, isso dá margem a mil especulações, mil teorias aqui, né? E isso veio numa semana em que a NVIDIA ganhou, né, o posto aí, conquistou o posto de a primeira empresa do mundo a conquistar a chegar a um valuation de 4 trilhões de dólares. Então, a NVIDIA, por tudo isso que a gente falou no início, né, por ser a empresa que está na base dessa indústria de inteligência artificial, eles se tornaram a empresa mais valiosa do mundo. Então, isso é bem importante, aconteceu essa semana. E esse encontro também aconteceu dias antes do Jensen Huang ir para a China. E também ninguém sabe direito o que ele vai fazer lá. Então tem aí várias especulações. A gente sabe que a China não tem acesso a chips da NVIDIA. Foi uma negociação feita ainda no governo do Biden para evitar que a China liderasse essa corrida de inteligência artificial. Houve um acordo para que a NVIDIA, houve um embargo aí dos chips da NVIDIA para o mercado chinês. Então essa ida do Jensen Huang para lá, será que tem a ver com isso? Será que a China vai tentar alguma manobra para poder ter acesso aos chips dele, vai oferecer talvez dinheiro, alguma coisa? Então essa é um encontro que a gente precisa prestar atenção nos próximos dias, né? Até porque o próprio Jensen Huang tem defendido o afrouxamento dessas barreiras comerciais, né? Então, enfim, vamos entender o que vai acontecer, ainda não sabemos, né? Ele vai estar lá com autoridades do alto escalão da China, incluindo o ministro do Comércio, e também vai participar de uma exposição, de uma feira que vai acontecer lá sobre supply chain, né? Então, acho isso bem importante, porque a gente já falou várias vezes, né? Chip hoje é uma questão geopolítica. E acho que esse poder, essa liderança na corrida de IA passa por essas exportações, todas essas negociações que acontecem, principalmente com a NVIDIA, que está há anos-luz de todas as outras, né? Então vale a pena a gente prestar atenção no que vai sair aí dessa viagem dele até a China. Maravilhoso. E a gente falando, né, de restrições comerciais e tudo isso, acho que já fica a deixa para o nosso primeiro duplo clique, que é falar da tarifa imposta ao Brasil de 50%. Né? Eu acho que se teve um assunto que todo brasileiro acompanhou essa semana, eu acho que foi esse. Então, acho que vocês já devem estar informados, mas mesmo assim a gente resolveu trazer aqui alguns aspectos que a gente achou interessantes disso. Então, o presidente, né, dos Estados Unidos, o Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Né? Essa taxa teria início no dia 1º de agosto. Essa decisão foi comunicada oficialmente por uma carta para o Lula, que foi, né, divulgada na Truth Social, nas mídias sociais do Trump. O Trump não fez isso apenas com o Brasil, ele fez isso com uma série de países, numa carta até preguiçosa, que tinha um monte de coisa meio copy-paste ali, igual para todo mundo, mas a carta do Brasil chamou atenção por alguns fatores, né? Primeiro, porque ele fez uma menção direta ao ex-presidente Bolsonaro, né, ao que estava acontecendo no Brasil, como uma caça às bruxas, né, e claramente se posicionando, defendendo o Bolsonaro, numa situação que até a própria mídia americana
né? É interessante, eu estava vendo uma matéria nos Estados Unidos falando, né, que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos, entendeu? Então, que tem uma história muito parecida com ele, né, que o que aconteceu dele também negar eleições, como o Trump fez, da invasão que teve ao Congresso aqui, né, muito parecida, ou melhor, né, no Brasil, muito pior, porque o acesso que eles tiveram foi muito mais grave e pior, foi muito grande, e do processo que ele vai ter que enfrentar aqui no Brasil e que não está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então aí fica mais uma vez a reflexão como a nossa democracia é muito mais sólida do que a americana, e também porque ele impõe 50%, que é um percentual muito alto, e diferente do que uma série de países em que ele está colocando esse tipo de tarifa, o Brasil não tem uma situação, né, de superávit versus Estados Unidos. Ou seja, a gente importa mais, nós Brasil, do que a gente exporta. Então esse saldo é positivo para os Estados Unidos. Então não existe nenhum tipo de desequilíbrio que deveria ser corrigido. Então acho que esses são alguns pontos que chamaram bastante atenção. Essa carta também citou, né, que o Brasil comete ataques à liberdade de expressão ao impor ordens judiciais contra redes sociais americanas. Lembrando que o Trump tem uma empresa, né, que é a Trump Media, que tem uma rede social, que é a Truth Social, que é onde o Trump geralmente posta as coisas todas dele. E essa empresa, Trump Social, horas depois, né, de sair lá a decisão de que o Bolsonaro seria julgado, nas discussões todas do STF, iniciou um processo contra o Alexandre de Moraes no Brasil, né, de que o Brasil não, de alguma forma, era partidário e tirava de uma forma desproporcional as opiniões, né, contra o Bolsonaro versus contra o Lula, e tem uma discussão toda. Então tem uma coisa muito maior acontecendo aí, e a percepção de todo mundo é que isso é uma coisa pessoal, né? Assim, não tem nenhuma... Não é que ele está defendendo o Estado americano, a economia americana, mas que isso realmente é um tema pessoal para ele. O Lula respondeu, né, numa carta, declarando que o Brasil não vai ser tutelado por ninguém e que o Brasil vai responder com possíveis retaliações com base na lei da reciprocidade econômica. Então, falando ali uma série de coisas, eu achei que foi uma carta bem escrita, falando que não tinha nenhum tipo de relação, que o julgamento do Bolsonaro estava sendo feito pelo judiciário e que não existe nenhum tipo de interferência, né? Ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, que daí ele já começou a colocar um pouco mais de opinião, né, e tudo, mas obviamente não faz nenhum sentido para o Brasil entrar numa briga, né, econômica com os Estados Unidos. Existe também um lado de que, se não me engano, 1/3 do café americano é importado do Brasil, né? Tem muito de laranja, aço, uma série de coisas. Então isso tem uma implicação imediata nos Estados Unidos a partir do momento que acontecer. Isso, obviamente, afetou a economia no Brasil, né? Então a Bolsa de Valores aqui, a Ibovespa, caiu, o dólar subiu, então começou uma série de coisas. E o Pedro Doria fez uma análise que eu achei super interessante, né? Daí a gente até trocou um pouco de mensagens sobre isso, mas ele falando que ele achou bastante curioso tudo isso que aconteceu do ponto de vista de que esse tipo de medida vai doer principalmente nos bolsonaristas, que é o agro brasileiro, que é, né, são algumas indústrias aí de base que vendem aço e coisas assim. E o próprio Lula falou: a primeira coisa que eu vou fazer vai ser chamar as empresas, os estados e os setores impactados para conversar. Então vai ser muito interessante, porque a base que apoia o Bolsonaro, o bolsonarismo e tudo, é quem vai ser o principal afetado. Tipo nos Estados Unidos, que o Trump também começou a fazer um monte de coisa que ia doer principalmente nos estados, né, nos red states, que são os estados republicanos. Então acho que tem aí uma coisa interessante. Mas eu acho que tem uma questão também que, como tudo, né, como é uma questão de narrativas também, tem muita gente no Brasil que acha que essa carta, né, essa pressão do Trump, no fundo, é uma punição por termos um presidente que não buscou fazer alianças com o Trump, né? Esse é o preço que a gente está pagando
Então, mesmo os bolsonaristas, né, acreditam que, tipo, tá vendo? Isso que deu. Fazer aliança com a China, né, como é o caso do Lula. O Lula tem uma proximidade grande com a China. Ele esteve na China recentemente, ele esteve lá, fez conversas com Xi Jinping, costurou, inclusive, acordos de tecnologia para tentar aproximar o Brasil da China. Então, eu acho que também tem um fundo disso, né? Essa carta tem como intuito, tem um intuito também de uma certa forma, colocar o Brasil contra a parede. Tipo, olha, você quis ficar ao lado da China, então agora você vai pagar esse preço aqui. Você vai ter que escolher seu lado. O Lula que acha que vai ser, né, a força que vai negociar a paz com a Ucrânia, porque, tipo assim, né, também, entendeu? Pega e me vai comemorar o aniversário do fim da Segunda Guerra na Rússia. Tipo, cara, Sim. né? Pelo menos concordo, assim, acho que fica mais de buena, né? Não precisa, faz né? umas alianças muito questionáveis, altamente questionáveis, né, com a Venezuela também. Então, assim, Exato, sabemos não precisa da também, proximidade. né? Sabemos que o Lula tem talvez esse traço, né, que ele carrega da sua origem, né, de tentar se aliar com governos que não são só Mais socialistas, mas né? que também são ditaduras, também são governos Perfeito. altamente questionáveis, né? Então, eu acho que para ser fofa, né? Altamente questionável. Exato, exatamente. Tentando ser, né, delicada aqui no podcast. Mas eu acho que talvez essa postura do Trump tenha tido também, tenha buscado esse efeito, né? De dizer, então, escolhe um lado. Você vai ficar do lado desses governos ou você vai vir conversar? Então, de novo, tá tudo errado a forma como o Trump faz, não concordo. A gente está tentando aqui especular, né, por que ele teria feito isso. E tem uma outra vertente aí de especulações que acha que, de repente, essa carta é um indício de que o Trump estaria se preparando para receber um Bolsonaro em fuga. Esse é mais polêmico, né? Quer dizer, receber um Bolsonaro em fuga é muito boa. Gostou? Porque a gente sabe que o Bolsonaro está prestes a ser preso, e que isso pode ser uma manobra costurada pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para garantir um asilo político ao Bolsonaro para evitar uma prisão. Então essa bem seria interessante essa análise. Bem interessante. É uma linha de especulação. E outra análise que eu achei interessante também, que eu vi no New York Times, para a gente fechar esse tema e ir para o próximo, que eu tô louca para ouvir do AI for Good, é de que o Trump, obviamente, né, está sendo questionado há algum tempo sobre o poder que ele tem para decidir tarifas ou não. Ele tem usado, né, uma lei de 77 que tem a ver, né, com a emergência do Estado e tudo para isso, e que nessa opinião, né, que foi publicada no New York Times, essa carta do Brasil, ela já começa a deixar claro e provar o quanto ele está realmente, né, não sei mais falar português, overstepping his power, né, mas assim, realmente... Abusando do poder. Abusando do seu poder. Ai, gente, demais, né? Abusando do seu poder, né, executivo com tudo isso da lei. Então, eles dizem até que isso pode acabar saindo pela culatra. Então, isso pode acabar sendo algo mais caro para ele do que simplesmente entrar nessa discussão com o Brasil. Então, até porque ele fez essa semana, ele fez de novo com o Canadá, ele começou de novo, ele, né, ressuscitou a sua trade war ali com o Canadá e avisou também que dia 1º de agosto ele vai fazer isso com a União Europeia. Então é muito oportuno que essa discussão aconteça, né? Porque, assim, não tem limites, né? Ele vai continuar usando esse instrumento que devia ser comercial para discutir geopolítica, praticamente, com os países todos, né? E é muito doido, né? Porque, na verdade, ele fica fazendo e volta atrás, fica fazendo e volta atrás. Ele acha, né, que é the art of the deal, né? Como a Caroline Leavitt fala, né? Ai, você não leu The Art of the Deal, daquele jeito bully dela. Porém, eles também estão dando tempo para esses países todos irem se rearticulando, né? E reestabelecendo seu comércio e tudo entre eles e diminuindo a dependência dos Estados Unidos. Então, é interessante. Mas me conta, e o AI for Good? Bom, foi o meu segundo AI for Good. Só para todo mundo ter aqui um contexto, ele é uma conferência organizada pela ITU, que é o Departamento de Tecnologia da Informação da ONU.
Então, tudo isso para dizer que ele é um evento organizado, em última análise, pela ONU, né? Por esse ITU, que é um órgão que reúne, sei lá, 140 países e empresas para falar sobre tecnologia e informação. E ele, pelo próprio nome, né, AI for Good, ele se propõe a ser um palco para discutir os usos de inteligência artificial em benefício da humanidade. Então ele tenta ser um palco mais neutro. Mas é muito difícil, né, Fê? Voltei muito reflexiva, assim, sobre esse ponto em que nós estamos como humanidade, né, quando a gente fala de inteligência artificial. Eu lembro que ano passado você falou, ai, Fê, eu saí de lá falando, meu Deus, sim, preciso de um vinho, entendeu? Então, Assim, tipo, socorro. Porque tem um lado maravilhoso das coisas boas que a pode fazer, mas também tem o lado de os riscos, né? Assim, vai acabar com um monte de emprego, pra que a gente tá fazendo algumas coisas, como que a gente vai controlar o lado ruim, né? Também tem um pouco essa caixa de Pandora que foi aberta, eu acho que é um confronto com a realidade, né? Dos riscos. Exato. E como é que a gente consegue navegar nesse mundo, assim, desde reflexões pessoais do tipo assim, eu dou dinheiro todo mês pro Sam Altman, eu dou dinheiro todo mês pro Anthropic, né, pro Dario Amodei. Você está financiando, né? Nós estamos todos usando essas ferramentas porque a gente tem que usar, né? Mas ao mesmo tempo a gente está sendo conivente com algo que é difícil de mudar, como as redes sociais, né? Tem um tempo atrás. Mas tem um lado que assim, né? Não é nem que a gente precisa usar, né? Mas elas são boas e úteis, né? Assim, eu uso um monte de IA para preparar a pauta aqui, né? Eu pego tudo que eu vou lendo ao longo da semana e depois pego e taco no IA aqui para resumir ou lembrar os principais pontos, quer dizer... É muito parecido com a relação que a gente tem com as redes, né? Tipo o Instagram, o Facebook, até o próprio Facebook, que a gente fala, não uso mais o Facebook, né? Tudo, né? Só que assim, o quanto ele permitiu que pessoas fizessem, sei lá, vaquinhas para comprar um equipamento médico de uma pessoa que estava precisando, versus também permitir que as pessoas se organizassem ali para, enfim, invadir o Congresso. Então, assim, a gente volta nesse tipo de conferência a discutir o fato de que a tecnologia, em sua essência pura, né, ela não tem nenhum viés, ela é usada, né, ou para o bem ou para o mal, dependendo de quem está usando. Mas até isso hoje em dia é questionado, né? Porque, na verdade, quando essas ferramentas são criadas, elas já são alimentadas com informação que já contém um viés. Então, tudo que a gente está usando hoje já nasceu com algum viés, né? Acho que a própria história que você vai falar depois aqui, que é do Grok, acho que fala um pouco sobre isso, né? Sobre quem está alimentando, que tipo de conteúdo está sendo usado para treinar esses modelos, né? E depois que eles já são criados, né? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Então, essa conferência, ela leva membros da ONU, pessoas que trabalham com relações internacionais, leva muita gente da academia, pesquisadores, professores, empresas também, para colocar na mesa discussões importantes que precisam ser feitas agora, né? Então, por exemplo, você tem o Geoffrey Hinton, que foi o Nobel de Física do ano passado e que é uma figura frequente lá, ele é um convidado, o ano passado ele já foi lá também, quer dizer, ele não vai, né, pessoalmente, ele tem uma certa idade, então ele já não sai mais do Canadá onde ele mora, mas ele sempre entra por vídeo, ao vivo, e entrevistado pelo nosso muso, Nick Thompson, né, que é o CEO da The Atlantic, que é uma revista já com um viés, né, mais questionador, com pautas mais progressistas. A gente brinca que a The Atlantic é a nossa Piauí, né, de uma certa forma. E as colocações do Geoffrey Hinton são muito pessimistas, né? Ele sempre traz um lado mais sombrio. Mas ele acredita, uma das principais preocupações dele é que ele acha que a IA representa uma ameaça existencial para a humanidade. E ele é motivo de chacota de muita gente por causa disso, porque ele acredita que a IA pode se voltar contra nós, por exemplo, e criar, sei lá, provocar uma guerra nuclear, a hora que esses agentes tiverem autonomia, né? Mas eu acho que assim, né, vamos até pra gente contextualizar aqui pra audiência, né?
de todos os grandes papas, né, coloquemos assim, né, essa galera até que já é mais velha, que teve muita estrada, que construiu IA, redes neurais, deep learning, essas coisas todas, a maior parte desses nomes hoje está na indústria, né, então você pega, né, o Ian LeCun, que está na Meta, você pega, né, essa galera toda. E Só para lembrar, o Demis Hassabis, que está no Google, o Mustafa Suleyman, que está na Microsoft, eles tem poucos que restam hoje independentes, né, digamos assim. E o Jeffrey foi o único que ficou fora e se posicionou desta forma, de que ele queria realmente estar fora desse circuito para ele poder exercer a voz dele. Não, ele entrou no Google e saiu. Ah, então, mas quando ele saiu... E fez uma carta super contundente. Perfeito, não, perfeito, maravilhoso teu histórico, mas assim, quando ele saiu do Google, ele saiu falando isso, né? Que ele não queria ficar numa grande empresa, porque ele queria ter a liberdade de expressar e poder fazer o papel do risco que essa tecnologia tem. Então, perfeito. Ele né? E ele tem um papel importantíssimo, porque ele acaba sendo o contrabalanço, né? O outro contraponto, lado, o contraponto, né? Mais umas palavras inventadas. O contraponto dessa narrativa toda. A gente tá rindo aqui que a gente lançou nosso glossário de novas palavras. Vamos lançar, desculpa, parênteses, vamos lançar o glossário. Agora vai ter um contra. Exato. Então, ele acaba fazendo este papel. O que é o papel dele é um papel importante. Mas realmente, se a gente leva em consideração só o que ele tá falando, eu não acho que a gente vai chegar num momento desse existencial, porque eu acho que a gente, como sociedade, vai ser eficiente em evitar que isso aconteça. Do mesmo jeito que a bomba nuclear poderia ter acabado com o planeta Terra. E a gente conseguiu fazer com que não acabasse, porque a gente entendeu esse risco todo, né? E a gente só vai garantir que a gente vai colocar todas as coisas para que não acabe com o mundo, porque a gente tem medo que acabe com o mundo, porque senão a gente não teria. Então, acho que isso tudo acontece. Mas as narrativas como um todo, Déia, o que você sentiu, assim? Eu acho que tem um lado, sim, de IA fazendo milhões de coisas incríveis e boas, né? E a tecnologia, até o que a gente estava falando, assim, o potencial que a gente tem hoje de receber um aviso e um alerta, se tem alguma emergência climática ou alguma coisa assim que a gente precisa atuar, né? Assim, tem milhões de coisas, mas... Num tom geral, assim, o que você sentiu de ideias novas ou um foco maior de IA para o bem ou em combater os riscos de IA? Porque o tema de regulamentação eu acho que é um tema que já quase caiu de pauta, né? Que assim, eu acho que meio que esse trem já passou. Ou você ouviu bastante gente defendendo e conversando sobre isso? O que você sentiu? Lá é um fórum para isso, assim, tanto que tem os dias, né, são 4 dias de evento, então cada dia tem uma temática mais forte, uma ou duas temáticas mais fortes. Então teve, por exemplo, o dia de governança para AI, em que se discute né, sistemas e estruturas que possam garantir a aplicação disso para o bem. Mas a gente teve algumas intercorrências que eu não sei qual vai ser a repercussão delas, se elas vão reverberar ou não, ou se ficou muito contido lá dentro, né? Que foi uma palestrante do primeiro dia, o nome dela é Abeba Birhani, ela é africana, é uma cientista de AI super respeitada, que já esteve naquela lista da Time, sabe aquelas listas da Time, tipo 100 Most Influential People on AI. Então ela já fez parte dessa lista, ela é jovem, deve ter talvez nem 30 anos. Ela também hoje está prestando serviço para a Mozilla, que é uma fundação também muito, muito voltada para essas discussões éticas, né, da AI. E ela denunciou, em parte no palco e em parte depois em entrevistas privadas, que ela sofreu censura na sua palestra. Ela teria encaminhado a palestra na véspera, como a maioria dos speakers faz, né? Ela tinha uma palestra com uma apresentação, então ela teve que submeter a apresentação dela na véspera, porque muita gente pede isso por questões de sistema, você tem que já deixar tudo pronto no momento que a pessoa vai subir no palco. Até para garantir que não vai dar problema lá na hora, então eu não consegui mostrar. Exato. Perfeito. Eu, por exemplo, acho um saco isso, mas quase toda vez que eu faço uma palestra, pedem para ver minha palestra com antecedência, para receber, para colocar no sistema. Então, ela teria sido chamada 2 horas antes da palestra dela pela equipe do AI for Good, e que eles
pediram delicadamente, assim, porque fizeram isso dentro de um contexto assim, de elogiar todo o papel dela, a importância dela na indústria e tudo mais, mas que eu gostaria que ela modificasse a apresentação dela, deletando ou escondendo, hiding, né, escondendo, ocultando alguns slides nos quais ela chamava a atenção da própria ONU por sua parceria com empresas que ela considera que não são para o bem. E a palestra dela foi na sequência da palestra do Werner Vogels, que é o CTO da Amazon. E ela citava a Amazon, criticando a relação da ONU com a Amazon. Então, ela fez essa denúncia, porque ela foi pega de surpresa, ela disse que não estava preparada para receber esse tipo de censura, porque afinal de contas... Então, isso não ganhou a mídia, isso tá em 2 ou 3 matérias. Ela, na verdade, uma parte dessas críticas ela chegou a levar para o palco, estavam no slide, ela ocultou alguns e mudou algumas. Por exemplo, ela falava de Gaza e usava a palavra genocídio. Eles pediram para ela trocar genocídio por war crimes, que é mais suave do que genocídio. Enfim, ela ficou... E aí isso explica por que eu até não comentei no começo da minha fala, mas ela entrou no palco muito nervosa e isso era nítido para quem estava assistindo, né? Ela falou de um jeito que dava a entender que ela estava realmente nervosa e com inglês um pouco também com um sotaque muito difícil. Então algumas coisas que ela trouxe eram difíceis de compreender. E depois que eu li a matéria, tudo ficou mais claro, né? Então isso ilustra, só tem essa história para ilustrar como esse é um tema difícil hoje de você tratar. Isso me lembrou o South by Southwest desse ano, Fê, você estava lá, quando o Scott Galloway subiu no palco e na fala dele, ele falou mal da beça dos CEOs das empresas das Big Tech. Então ele colocou aquele slide que tinha o dominó, lembra do slide do dominó? Lembro. Que tinha lá o rosto do Jeff Bezos, do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, até da Linda Yaccarino, né, que você vai ver uma foto daqui a pouco dela. E depois a gente soube que a palestra dele não estaria disponível no YouTube. Foi a única palestra que não ficou gravada das palestras principais, né? De uma certa forma, Scott Galloway foi censurado também, né? E então, a gente até ficou na época na dúvida, tipo assim, será que não foi porque o Scott Galloway, né, de alguma forma não deu direitos ou nada disso, porque isso é uma coisa que ele vende, ele fala por aí, ou foi censura, mas eu concordo, é isso aí, né? Mas eu acho que é uma dor desses festivais, porque assim, esses festivais, até o Festival da ONU, tem patrocinadores, né? Eles precisam dos patrocinadores para botar o evento de pé, eles precisam verba, né? Um evento que esse ano passou de um evento que era considerado médio para o maior lugar de eventos de Genebra, que é o Palexpo. Então, assim, as coisas precisam acontecer. E mais, Fê, aqui fica uma dúvida, né? Um ponto para discussão. O quanto que essas discussões sobre a AI for good, elas também não podem alienar as grandes empresas. Não adianta você falar de inteligência artificial sem trazer o Google para a mesa, sem trazer a Microsoft para a mesa, sem trazer a Amazon para a mesa. Porque assim, você não pode também falar num vácuo, senão você perde totalmente a relevância. Porque o papel da ONU é muito o de conversa, o de construir as pontes, o de, né, tem uma coisa um pouco mais diplomática da coisa, que se começa a ter um discurso muito agressivo, mas o que eu acho que deveria ter é assim... Até depois de um acontecimento desse, né, eles deveriam ter um pouco as diretrizes para quando eles convidam alguém para falar, eles já colocarem um pouco o que é o objetivo do evento, né, como as mensagens têm que ser passadas, porque talvez um ativismo muito agressivo, né, assim, não seja o objetivo do evento. E aí, honestamente, eu acho que se está claro desde o começo, né, assim, olha, você está sendo convidado, o papel do evento é esse, e não obviamente assim, você não pode falar mal dos patrocinadores, não é isso, mas assim, a gente, né, não é um lugar muito mais de diálogo e de um convite de conversa, tudo, do que um lugar de um ativismo extremo, do que um lugar de... Porque daí eu acho que pelo menos fica... Porque o que aconteceu é extremamente desagradável, e ela poderia até ir lá, e eles falarem, olha, se você seguir com essa apresentação, a gente gostaria que você colocasse um disclaimer, entendeu? Né, por mais óbvio que seja, que essa é a sua opinião, não, sei lá, mas precisa ter alguma coisa, né, assim, precisa pensar como... Eu acho que isso me lembra o SX de 2018, em que uma das keynotes era uma garota que foi whistleblower da Uber. Vou tentar me lembrar o nome dela, é Susan...
Eu Não, não me você lembro lembrar o sobrenome nome dela, agora. sério, eu já tava assim, meu Deus do céu, a memória dessa mulher, que já tá em 2025, ai, assisti Gente, isso não, de mas hoje falhou. 2018, vai. Ela chamava-se Susan alguma coisa. Eu vou lembrar o sobrenome dela daqui a Tá, pouco. já me E impressionou, ela, gata, eu já tô impressionada, segue que você já imagina. mitou. E o mais interessante é que ela estava no Ballroom D, que é a sala maior Principal, maior de do todas. principal, onde vão os speakers mais importantes, mais conhecidos. E ela estava super nervosa e ela não fez uma apresentação, ela leu uma coisa um discurso que ela tinha escrito previamente. Ela até fez esse disclaimer no início. Ela falou: olha, eu queria pedir desculpa porque eu vou ler. É que eu tô muito nervosa. É a primeira vez que eu falo para uma plateia tão grande. É realmente um palco de 3.000 pessoas, mais ou menos. Perfeito. Ela falou: eu fiquei muito nervosa, então eu achei melhor escrever. E no alto do palco fica o nome dos patrocinadores. Então, quando a gente foi fazer uma foto dela, foi até meu marido, o Lars, que reparou. Ele falou: olha que engraçado, ela está fazendo um discurso denunciando não, contando a história da denúncia que ela já havia feito, né? Inclusive, ela depois escreveu um livro sobre isso, uma denúncia sobre a cultura da Uber. E no palco, logo acima da cabeça dela, a gente conseguia ver os patrocinadores, e um deles era o Uber Eats. Então eu falei: nossa, isso que é cinzento, né? Tipo, o patrocinador tá ali, mas o festival permite uma keynote. Porque talvez que vai seja a falar mal de um característica do patrocinador. SX, né? Que sempre teve um lado meio, né, rebelde e tal. Total. Sempre teve essa pegada, que não é a pegada da ONU, é outra pegada, né? Então, isso que eu acho interessante hoje, que os festivais vão precisar navegar esse mundo em que existe hoje uma preocupação muito grande do que você vai dizer, das narrativas, né? E como isso vai ser tratado. E eu acho que a ONU, com o AI for Good, ele corre o risco de ficar muito woke para as marcas da iniciativa privada. Perfeito. Ou muito capitalista para quem ser um tá AI ali. for Good. Exato. Então, eu acho que ele tá nesse... Tá, minha primeira impressão, tá? Eu voltei ontem. Mas eu sinto que ele tá um pouco nesse lugar de tentar encontrar esse meio termo, que eu acho que é um meio termo necessário. Porque senão, se ele for um evento que não for envolver a iniciativa privada, ele vai ficar pregando para convertido. Que é o maior... Problema hoje, né? Problema hoje na Câmara do Eco, né? Da Câmara do Eco, as pessoas que estão ali, os perfis online que ficam falando de sustentabilidade, de emergência climática ou de justiça social, com todo respeito a essas plataformas que precisam existir, mas elas caem acho que nesse lugar comum de ficar pregando para convertido. E a gente precisa furar as bolhas, a gente precisa falar com pessoas que não são normalmente sensíveis a esse tipo de conteúdo, não são permeáveis a essas pautas, acham isso tudo meio woke. Então a gente precisa encontrar um jeito de falar com essas pessoas para mostrar para elas. A gente precisa mostrar para essas pessoas que a emergência climática é real. Né, a inteligência... Teve uma palestra, por exemplo, que foi uma das que eu considerei assim, mais bem-sucedidas, olhando pela ótica da mensagem, né, que eu acho que foi a palestra mais eficaz em termos de mensagem, foi a Climate Lead do Hugging Face, que é uma das grandes empresas de AI hoje no mundo, né, em que ela trouxe, de uma forma muito franca, sem hipocrisia, o impacto da inteligência artificial na emergência climática, que é uma pauta, né? Questão do consumo de energia, consumo de água para refrigerar esses data centers. A gente sabe que isso hoje é um problema que a gente tem, porque os data centers tendem a aumentar, né? A gente vai precisar de mais energia. Pauta isso vai causar importante. Super importante, mas pouca gente fala. Eu acho que eu contei aqui no podcast que eu vi o Jensen Huang no Vivatech fazer uma palestra sobre de 1h30 sobre os seus processadores e não falar uma linha sobre a questão climática. Então, esse, para mim, é um exemplo de como a gente está avançando a inteligência artificial sem pensar no que eles estão considerando externalidades, né? A pauta da energia não é uma externalidade, ela é intrínseca à inteligência artificial, e a gente não está dando a esse ponto a importância necessária. Então, essa palestra da Hugging Face, ela é uma cientista de dados, ela é uma pessoa que tem um background todo de meio ambiente, e hoje ela está sentada nessa cadeira, na Hugging Face, tentando avançar a inteligência artificial que eles criam lá dentro de uma forma mais friendly para o meio ambiente. Então, ela veio para a palestra
trazendo números, trazendo dados e sem hipocrisia, sem dizer que não é bem assim, que não é tão ruim para o meio ambiente como as pessoas, como a mídia está pintando. Ela de fato assume, fala a verdade, a gente tem aí um problemão. Como é que a gente vai resolver? A gente precisa de todo mundo junto para a gente resolver esse pepino, porque é um pepino. Sim. Então eu achei muito legal uma empresa de inteligência artificial admitir que existe esse pepino. E não ficar dizendo, não, veja bem, não é bem assim, que nem as empresas que falam sobre a questão dos empregos. E falam, não, a gente vai perder alguns empregos, mas outros vão ser criados, então não teremos um problema. Então acho que precisa esse tipo de discussão mais franca, mais aberta, para tentar trazer todo mundo para o jogo. Sim. Perfeito, Dea. Então, super legal. Não vejo a hora de Mas teremos download na Oxygen. Eu ia falar isso, amiga! Eu ia falar, não vejo a hora de assistir o download da Oxygen, porque daí, gente, a Dea realmente vai, assim, sabe, slide por slide, todas as apresentações que ela viu, né? Porque me deu vontade de saber mais, entendeu? Né? Então, vale Mas a vamos pena. pro terceiro duplo clique aí, que a gente tem um assunto do Grok, que acho que tem a ver com isso também, porque a gente estava falando sobre essas inteligências artificiais, esses modelos usando, enfim, todos esses dados de uma forma perigosa, né? Exato. E aí, então, vamos entrar nesse tema, né? Essa semana, o Elon Musk lançou o Grok 4. Grok é o modelo que a empresa xAI, né, xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Elon Musk, tem. E eles acabaram de lançar o modelo mais novo, que é o Grok 4. Né? É um modelo que ele foi lançado só para quem tem conta paga nesse primeiro momento. Custa $30 por mês. Depois tem um que custa $300 por mês, que é um modelo mais avançado com agentes múltiplos. E eles falaram que tem um sistema um pouco diferente do jeito que eles trabalham, porque tem vários agentes que vão meio que colaborando no paralelo, comparando respostas, simulando meio que um grupo de estudo para chegar na melhor resposta. E eles fizeram alguns benchmarks, né? Então eles fazem alguns testes e coisas assim, e falaram que ele superou o ChatGPT-4, Gemini 2.5 Pro e o Claude em coisas como raciocínio lógico, matemática e programação. Eles, geralmente, quando esses modelos são lançados, eles lançam os modelos e lançam umas documentações técnicas, às vezes white papers, explicando uma série de detalhes. Eles não lançaram esses detalhes todos, então tem uma parte aí que está meio cinzenta ainda, que é importante ser dita. Mas, e eu vou contar um pouco da parte técnica antes de entrar realmente no bafafá, né, que acabou virando a notícia, que foram, né, as opiniões antissemitas e tudo isso que esse modelo deu. Mas o que esse modelo fez e chamou a atenção, eu acho que de uma forma diferente, primeiro, o Elon Musk estava totalmente fora dessa corrida de IA, né? E ali com, né, toda a briga que ele tem com Sam Altman, com a OpenAI, a gente já comentou um pouco disso aqui, não vou me estender demais, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando no podcast, mas existe ali, né, uma briga grande. E ele estava totalmente por fora. E ele conseguiu, em 2 anos, ter um modelo que a gente fala que é um modelo, né, frontier, que está entre os melhores modelos no mercado. Então, acho que isso, mais uma vez, apesar de todos os problemas, e quem ouve a gente sabe que a gente é zero fã do Elon Musk, né, mas ele conseguiu entregar um modelo que, do ponto de vista, né, não de safety, né, e de ser um modelo correto para estar no mundo, mas do ponto de vista de conseguir entregar respostas exatas em alguns ambientes e sistemas assim, ele conseguiu. Esse modelo, ele usou muito mais de dados sintéticos do que outros modelos. Então, existe, né, essa ideia, que foi uma ideia defendida, né, no artigo de 2019, né, no ensaio chamado The Bitter Lesson, do Rich Sutton, em que ele falava que a gente precisaria ter modelos que aprendem com força bruta de capacidade computacional, né, e que isso ia superar as abordagens de conhecimento humano explícito, de você estar efetivamente lá colocando, né, os dados e as coisas. Essa foi uma das grandes premissas que levaram os modelos que a gente tem hoje. Mas o que acontece? Hoje os modelos já usaram todos os dados que existem na internet.
não existe mais dado para melhorar o modelo, porque acabou o dado. E aí começaram a entrar os dados sintéticos, que são os dados feitos pelos próprios modelos. Esses modelos, eles não aprendem se você falar uma vez para eles. Sabe aquela coisa? Não adianta eu virar para você e te explicar uma vez a lei da gravidade. Eu preciso te explicar muitas e muitas e muitas vezes a lei da gravidade para você entender a lei da gravidade. Então precisa de uma quantidade de dado muito grande para ele conseguir ter o conhecimento. E geralmente esses dados, né, que são esses dados sintéticos, são usados com cuidado e moderação por esses modelos. Então, você pega, sei lá, os outros modelos, né, desde a OpenAI, o Claude, né, Mistral, eles acabam usando esses dados ou para complementar alguma coisa ali no fine-tuning, que é a parte final, ou com super cuidado para garantir que ele não está aumentando, né, o risco de ter um bias, um viés de alguma coisa. Então, eles são usados com mais cuidado. A OpenAI, a xAI agora com o Grok usou esses dados de uma forma mais forte. Parece que isso tem o potencial, por um lado, né, de fazer com que esses modelos, se ele consegue ele mesmo ir criando dado e validando dado e vendo tudo isso, ele acaba tendo o potencial de ir se auto-melhorando, mais um tema aí, né, mais uma palavra pra gente, de uma forma mais intensa, ou até de criar novas hipóteses e coisas assim, né, de ideias que podem potencialmente trazer inovações científicas ou coisas que não estão simplesmente, né, replicando o que já se conhecia. Então tem algumas coisas que, segundo esses experts de AI que eu estava ouvindo, tal, podem ser interessantes disso, mas isso também tem um monte de riscos associados, né? E aí entra neste grande tema, que é o de que este modelo, né, eles têm o Grok no X, né? Ninguém fala X sem explicar ex-Twitter, né? Você vê que o nome não deu certo quando todo mundo tem que explicar, né? Que é o ex-Twitter, mas tudo bem, esse modelo, ele tá no X. Então, do mesmo jeito que hoje você tá, sei lá, numa conversa no WhatsApp, você pode dar um arroba, não sei o que lá, e falar com a AI da Meta, você pode estar direto ali no Twitter, vou chamar do nome velho, porque eu sou velha, então tudo bem, né? Você tá lá no Twitter e você dá lá, sei lá, um arroba Grok e tem um perfil, como se fosse uma pessoa ali, né, que é o Grok, com quem você pode dialogar. E isso essa interação fica pública nessa rede, né? E teve algumas situações em que tinham posts com ideias ali, né, de alguma forma fascistas ou alguma coisa assim, e que deram um arroba pro Grok, e o Grok começou uma interação com ideias antissemitas. Ele se auto-intitulou como match a Hitler, né? Então teve essa interação, foi assim, horrível, né? O próprio X depois se pronunciou falando que realmente eles vão colocar uma camada ali para checar e de segurança e tudo, e eu já vou comentar isso um pouquinho melhor. E também outra coisa que me chamou a atenção foi de que em vários testes que eles fizeram, também de pessoas interagindo com o Grok, ele também, em algumas situações, quando você vira e fala assim, me dá, né, uma opinião sobre a política na Alemanha, né, o Grok vira e fala, puxa, citando o post do Musk no X, ou momentos em que ele vira, e quando você vira e fala assim, me dá uma opinião sobre um assunto tal, né, que não necessariamente seja uma coisa politicamente correta e tudo, um tema politicamente incorreto, mas que não necessariamente você force, tá, para pedir isso, você só tá pedindo de algum tema ali. Ele vira e muitas vezes vai pesquisar na internet com uma frequência, ou no X, com uma frequência enorme de procurar a opinião do Elon Musk sobre aquele tema, quando ele volta e dá a opinião. Então tem algumas coisas, né, que é uma preocupação enorme, não só pelas apologias, né, toda a parte de ataque racial, né, a parte extremista, a essa parte toda antissemita, que assim, obviamente intolerável, né, como também tem isso de que ele acaba sendo, né, tendo essa força que, por definição, o Elon Musk queria fazer um chat GPT, né, um parecido com, mas um modelo que não fosse woke, né, e que trouxesse ideias questionadoras, mas o quanto que isso passou do limite, né?
Nossa, acho que isso, assim, não, assim, aquele meme, né? Desapontada, mas não surpresa, né? Dele buscar respostas alinhadas com a visão do Musk. Por isso que eu nunca usei Grok. Eu não gosto de usar, nem tenho esse hábito, não faz parte dos modelos que eu uso, porque na verdade tudo que vem dele para mim tem um viés muito forte, assim. Então já não sou naturalmente uma usuária desse LLM. Mas acho que só para a gente fazer um contraponto aqui, Fê, contraponto não, na verdade um argumento aqui a mais para essa história. Essa semana também tivemos o anúncio da saída da Linda Yaccarino, que era a CEO do X, né? Como você também tem dificuldade de chamar X, né? Teve até uma piadinha que a Economist fez, né? Now, the ex-CEO virou realmente a ex-CEO do X, né? Tipo, ficou um trocadilho, assim, né? A CEO do X virou a ex, né, de ex-CEO, Exato, perfeito. exato. Então, assim, ela ficou 2 anos como CEO do X, nunca conseguiu fazer nada, não ficou conhecida por ter feito nada ali na liderança dessa empresa, foi sempre considerada uma marionete do Musk e alguém que nunca conseguiu de fato ter um protagonismo. Ela estava ali sempre como uma figura meramente decorativa e as decisões todo mundo sabia que sempre foram tomadas por ele. E ela era uma super profissional, assim, ela veio da NBC Universal, era uma executiva de publicitária super conhecida, respeitada no mercado, por isso que ela, enfim, foi recrutada aí para liderar o X, mas assim, teve uma trajetória super apagada, eu diria assim, na liderança da plataforma, porque ela nunca realmente foi conhecida por nenhum grande feito. E, na verdade, teve que aguentar poucas e boas, né? Porque foi na liderança dela que eles viveram vários escândalos, e esse do Hitler foi apenas o último. Nos Estados Unidos, né, tem a tal da Section 230, né, dessa seção 230, que limita a responsabilidade por conteúdos gerados por usuários que as plataformas têm que responder. Então, elas estão protegidas por isso, né? Elas se posicionam como plataformas e não como veículos. A gente já falou isso no passado aqui também no Duplo Clique. Mas, na União Europeia, por exemplo, isso não é verdade, né? O próprio Grok, que já está sob investigação lá. E, olha que interessante, pelo que eu estava lendo, mesmo nos Estados Unidos, isso não se aplica se o conteúdo é gerado pela IA da própria empresa. Porque realmente, né, uma coisa é um ser humanozinho ir lá e postar alguma coisa, eu sou só uma plataforma. A outra coisa é ser a IA da própria empresa que está falando isso. Então, eles sim seriam responsáveis pelo que está saindo. Então, acho que tem um ponto interessante. E aí, vocês devem estar se pensando, né? Além de pensar, gente, que episódio longo, mas é que tem muito assunto bom, né, gente? Vocês também devem estar pensando, pô, mas por que esse modelo fala, né, essas coisas e tudo? É uma surpresa? O Elon Musk agora pôs um comunicado que vai ter camadas de segurança, que vai tomar cuidado, mas não estava tomando cuidado antes? Essas são as perguntas que todo mundo se faz, né? E eu trouxe aqui um pouco, né, para a gente finalizar esse papo de hoje, algumas das hipóteses, né, e do que as outras empresas fazem e eles deveriam estar fazendo para evitar esse tipo de situação. Então, a gente sabe que existe uma diretriz, né, deliberadamente permissiva, ou seja, anti-woke, que é um dos fundamentos do Grok. Então, o Grok foi programado, né, para não evitar afirmações politicamente incorretas. A gente sabe que o Gemini, uma época, o do Google, algum tempo atrás, lançou um modelo em que eles estavam tentando ser tão inclusivos e tudo, que a hora que você pedia referências históricas, eles de repente mostravam, sei lá, não lembro exatamente o que era, eu vou chutar aqui, mas tipo um Abraham Lincoln, né, assim, negro, um não sei o que falou, o negócio tá já indo para outra esfera, eles tiveram que sair e organizar tudo isso. Mas o Grok é o extremo oposto disso, tá? Então, talvez isso possa ter contribuído para essa legitimação, né? De estar realmente no prompt, estar realmente sendo pedido ali para o modelo para ele fazer isso. Tem um outro ponto, que é essa ausência, né, de filtros.
e de uma coisa que em tecnologia, nisso a gente chama de Red Team, né, do time vermelho, que assim, são os testes de segurança que são feitos. Então essas equipes de Red Team, eles ficam tentando fazer prompt, fazer coisas, provocando um modelo para ver o que de ruim pode acontecer e aí estabelecer limites, né, guardrails, estabelecer o que tem. Então assim, pô, se alguém vier aqui e falar, pô, me ensina a fazer uma bomba química, não é para você responder e ensinar a fazer uma bomba química. Então, exemplos de coisas que realmente têm que ser feitos, né? E filtros que, de alguma forma, impeçam esse tipo de publicação de conteúdo, tá? Então, existe, né? No New York Times estava falando que já foram feitas publicações, né, diretamente no X sem esse tipo de mediação, que foi o que a gente viu agora, né? E eles só implementaram esses filtros depois desse incidente. Então, eles estavam claramente ignorando essa parte de segurança de IA que não poderia ser ignorada. Tem um ponto dessa autonomia excessiva. Você já está direto na mídia social dialogando direto com o modelo, né? Então não tem nenhum controle ali sobre a saída e essa resposta já é amplificada imediatamente numa mídia social. Esse é um ponto. Tem um lado que é ter ali, né, um fine-tuning que pode ser enviesado. Então, tem um ajuste no modelo, muitas vezes, com dados e instruções que reforçam padrões de comportamento, né? O Elon Musk já declarou ter reduzido os filtros woke para aumentar a liberdade de expressão de IA. Então, isso daí também mostra, de novo, que tem essa potencial interferência ideológica, tá? Aí tem, né, Del, que a gente estava falando dos dados, né? Então, o modelo aprende e replica discursos comuns em bases públicas, inclusive o que vem de textos extremistas, por isso que tem que ter cuidado. E provavelmente tem uma intensidade ali de opiniões do próprio Elon Musk, que o modelo vai lá buscar, e que é curioso, né, que ele vai buscar a ideia do Elon Musk. Isso obviamente está de alguma forma sendo orientado. A gente, algum tempo atrás, talvez um ano atrás, né, não sei quanto tempo faz, já teve esse tipo de opiniões sendo dadas, e o Elon Musk falou na época que tinham alterado alguma coisa ali no sistema, né, de uma forma intencional, e não ficou claro se foi meio que um terrorismo ali, né, um atentado contra, ou se foi algo, né, o que gerou, mas tem esse ponto todo, e ele está claramente refletindo, né, as postagens do Musk como fonte de autoridade. Então eu acho que tem uma série de pontos aí, né, Dea, acontecendo que mostram, e a gente conecta com o ponto anterior, né? Tudo bem, ele conseguiu em 2 anos fazer um modelo que do ponto de vista técnico, apesar de não ter saído toda a documentação agora, aparentemente é um modelo que está de pau a pau com uma série de outros modelos. Mas eles estão, aparentemente, por uma decisão, né, e não por uma coisa que aconteceu aí, colocando no ar modelos que não têm nenhum tipo de filtro de safety ou que tem tá muito longe do que eu deveria ter. Então, acho que mas é uma repetição. Né? É uma repetição do que a gente viu nas redes, né? No momento em que o Musk declarou o apoio dele 1 ano atrás, exatamente hoje, né? 1 ano atrás, ao Trump, na corrida presidencial, a partir daquele momento a gente começou a ver, né, no X muito mais conteúdo. Ele usou os algoritmos, ele manipulou os algoritmos para mostrar muito mais conteúdos republicanos, do Trump, dele próprio, do que outros. Então, assim, é a repetição de uma prática que ele considera liberdade de expressão, mas não é liberdade de expressão, é a liberdade da expressão dele, né? Ele quer ser a voz a voz predominante, né? A voz protagonista nesses ambientes todos, né? Tanto no X quanto no Grok. Então, assim, é muito perigoso isso que a gente está vendo, muito assustador. Enfim, acho que esse é a base que a gente devia ver em todos os festivais que a gente vai daqui para frente, que eles fossem fóruns para poder discutir esse tipo de coisa e sair com decisões, né, enfim, práticas mesmo, para corrigir essas distorções que a gente está vendo. É isso. E acho que assim, para fechar, do mesmo jeito que quando a gente compra um produto, né, isso é um ato político, escolher o modelo que a gente usa também é um ato político.
né? Do mesmo jeito que você está falando, eu não uso Grok, eu também não uso Grok. Então, quer dizer, eu acho que é super importante a gente também colocar o nosso dinheiro, os nossos views, a nossa atenção, os nossos dados para refinar modelos e tudo dentro de empresas que estejam minimamente em linha, e falei minimamente porque não tá fácil, né? Do ponto de vista ambiental. Nenhuma delas tá ali, né? Eu acho Exato, por isso que eu tô falando, né? Minimamente em linha com seus valores, né? Mas olha que interessante. O Geoffrey Hinton, em entrevista ao Nick Thompson agora no AI for Good, ele disse que a única que ele acha que tem ali pouco mais de ética e de escrúpulos nesse mundo novo da IA é a Anthropic. A Anthropic sempre foi, né, Dea? Sempre foi. Sempre foi. Eu uso muito o ChatGPT, eu tinha que usar mais a Claude. E ele só não é mais do que ele é atualmente porque ele está num contexto altamente competitivo e quem decidir que vai fazer de uma forma diferente corre o risco de perder o jogo. Perde total. Né? Então essa é a grande ameaça. Né? Então fica todo mundo ali numa corrida jogando esse jogo por medo de ser ultrapassado. E eles, inclusive, se colocam de forma meio corporativista ali, todas as americanas, né? Por mais que elas tenham suas características diferentes, todas elas se sentem em bloco lutando contra a China. Uhum. Então, se eles ficarem para trás, a China vem e ganha. Então, enfim, tem esse tema aí pra gente falar. Esses desafios do mundo atual. É isso aí, Dea. Muito obrigada para quem ficou aqui até agora com a gente. Fale. Não, só pra gente lembrar de falar na semana que vem sobre o TikTok. Tem uma novidade aí, né? O TikTok agora vai lançar um outro aplicativo. Então a gente precisa explorar essa novidade aí no próximo Duplo Clique, hein? Bom, já põe na pauta aí pra gente não esquecer. Fernanda, o próximo Duplo Clique, você vai estar em Paris? Você vai estar em Paris? Eu vou, mas eu vou gravar de lá, porque eu só volto segunda noite. Então, senão vai atrasar muito. Que então beleza, a gente combina, eu gravo aproveita. De lá. Tá bom? Vai com toda a família, vai curtir, aproveite, tire seus dias de férias, descanse. E nos falamos na semana que vem, então. Combinado. Beijo, pessoal. Obrigada. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.